Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e nesse vídeo damos continuidade às nossas aulas de Química. Vamos abordar hoje um conceito muito importante que é o conceito dos isótopos. Basicamente, os isótopos se referem a um mesmo elemento químico que tem números de nêutrons diferentes entre si. Bem, sem mais perda de tempo, vamos ao nosso estudo sobre isótopos. Primeiramente, vamos relembrar que um átomo possui no núcleo prótons e nêutrons e, na eletrosfera, seus elétrons. E o que interessa na nossa aula de hoje são os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo. A gente pode representar informações sobre os átomos utilizando essas notações aqui. Eu vou chamar isso aqui de notação AZE, onde A é número de massa, Z é número atômico e E é o símbolo do elemento químico. Nessa notação da esquerda nós temos então o símbolo do cloro, com o número atômico 17, que significa que ele tem 17 prótons, é a identidade do elemento, e o número de massa A igual a 36. O número de massa é o somatório do número de prótons com o número de nêutrons. E a gente pode, eventualmente, também representar a carga. Por exemplo, se isso aqui fosse um íon, poderia dizer que a carga é menos 1. Veja que eu coloquei entre colchetes a carga, simbolizando que isso aqui é opcional. Uma outra forma da gente representar os átomos mais simplificada, como está aqui do lado direito, é simplesmente colocar o símbolo do elemento e o número de massa em cima. Não precisa colocar o número atômico, porque número atômico e símbolo simbolizam a mesma coisa, o mesmo elemento químico. Então, afinal de contas, o que são os isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, com o mesmo número atômico, evidentemente, porém com números de massa diferentes, número de núcleons diferentes. Ou seja, átomos do mesmo elemento com números diferentes de nêutrons, mas sempre com o mesmo número de prótons, porque se trata do mesmo elemento. A palavra isótopo vem do grego isos, que significa igual, e topos, lugar, indicando que são elementos que estão no mesmo lugar na tabela periódica, portanto, o mesmo elemento. Assim, isótopos são dois ou mais tipos de átomos que têm o mesmo número atômico, mesmo elemento químico, mas diferindo no número de núcleons, ou seja, com um número de massa diferente, porque tem um diferente número de nêutrons. A maior parte dos elementos tem pelo menos 2 ou 3 isótopos, ou muitos mais, mas alguns elementos têm apenas um isótopo. É interessante notar que as propriedades químicas dos isótopos diferentes do mesmo elemento são basicamente as mesmas. Então, o isótopo em si não altera, no geral, as propriedades químicas de um elemento, com raras exceções. Porém, número de massa e propriedades físicas podem ser bem diferentes. E lembrando, o número de massa de um átomo corresponde ao número de núcleons no núcleo do átomo. Núcleon, portanto, é cada um dos elementos, das partículas que você encontra no núcleo do átomo. Exemplo, isótopos do carbono, bastante comum. Aqui eu tenho a representação de 3 isótopos do carbono encontrados na natureza. O carbono 12, carbono 13 e o carbono 14. Veja que o número de prótons, ou o número atômico, é o mesmo para os 3, mas o número de nêutrons vai diferir. O carbono 12 tem 6 nêutrons, 6 mais 6, 12. O carbono 13 tem 7 nêutrons, 6 mais 7, 13. E o carbono 14 tem 8 nêutrons, 6 mais 8, 14. Todos são carbonos, todos se comportam quimicamente da mesma forma. A gente também pode representar os isótopos assim: nome do elemento por extenso, tracinho e o número de massa. Ou simplesmente símbolo, tracinho, número de massa. Então, carbono 12, carbono 13, carbono 14, C12, 13 e 14. Aqui embaixo eu coloquei a abundância relativa de cada um deles na natureza. Então, carbono 12 é o mais comum, 98,9% dos átomos de carbono são carbono 12. 1,1, carbono 13, e o carbono 14 é um nuclídeo traço. Existe em quantidade ínfima na natureza, porque ele é um radionuclídeo, ou radioisótopo, é radioativo. Ele tem uma meia-vida de cerca de 5.730 anos. E existe também o isótopo carbono 11. Este é sintético, produzido artificialmente. Vamos fazer um exercício então. Isótopos da prata, símbolo Ag. Vamos completar as lacunas desta tabela: prótons, nêutrons, elétrons e número de massa A. O primeiro dado que a gente precisa é saber o número atômico da prata, que é o 47. De posse dessa informação, a gente já sabe que os átomos de prata têm 47 prótons sempre. Portanto, a coluna de prótons vai ser sempre 47. Além disso,
Por se tratar de um átomo neutro, aqui eu não estou indicando uma carga, ou seja, não é um íon, então o número de elétrons é igual ao número de prótons, porque ele é nêutron, portanto 47 elétrons também. Porém, número de massa e número de nêutrons vai diferir. No primeiro caso, 47 prótons com número de massa 107. Quantos nêutrons eu tenho? Basta fazer 107 menos 47, que é igual a 60 nêutrons. No segundo caso, mesma coisa. 47 prótons e 105 é o número de massa. 105 menos 47, 58 nêutrons. Então temos essa diferença no número de nêutrons. Próximo exemplo. Eu tenho os prótons e tenho os nêutrons. Quero saber o número de massa. Basta somar 47 mais 62, número de massa 109. E finalmente, 47 prótons com 59 nêutrons, número de massa 106. E cuidado para não confundir. Número de massa não é massa atômica, são conceitos diferentes. Eu vou falar sobre massa atômica num vídeo dedicado. Alguns conceitos importantes. Nuclídeos e isótopos. Eu já usei esse termo nuclídeo no vídeo. Um átomo distinto, com um número específico de prótons e nêutrons, é chamado de nuclídeo. Então, por exemplo, carbono 12 é um nuclídeo, carbono 13 é um nuclídeo, carbono 14 é um nuclídeo. São 3 nuclídeos diferentes, porém, um elemento só, elemento carbono. Então, um elemento pode ser representado por mais de um nuclídeo. O nuclídeo ele pode ser estável ou pode ser radioativo, pode ser natural ou pode ser artificial. Quando nós temos isótopos radioativos, nós os chamamos de radioisótopos ou radionuclídeos. E os isótopos que não são radioativos são os isótopos estáveis, geralmente os encontrados na natureza. Na natureza existem 339 nuclídeos que ocorrem naturalmente e artificialmente são criados muitos mais. Total geral 3.339 e provavelmente mais quando você estiver assistindo esse vídeo. Os nuclídeos que são criados artificialmente eles são originados geralmente em reatores nucleares e aceleradores de partículas. E um conceito interessante que sempre vai aparecer é o conceito de meia-vida, que é o tempo que leva para metade dos átomos de um elemento, de uma amostra de um elemento, para que esses átomos decaiam para uma forma mais estável. Por exemplo, o urânio 238 tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos e o cobalto 60, uma meia-vida muito mais curta de 5,3 anos. Um elemento que possui isótopos especiais é o hidrogênio, de número atômico igual a 1. Ele possui 3 isótopos, que inclusive têm nomes específicos. São eles: o hidrogênio comum é chamado de prótion, com um próton e um elétron, nenhum nêutron. O deutério tem um próton, um nêutron e um elétron, evidentemente, e tem um símbolo especial, a letra D maiúscula. E o trítium tem um próton e 2 nêutrons, além de um elétron. Ele também tem seu próprio símbolo, o T maiúsculo, e esse aqui é um elemento que tem uma meia-vida curta, 12,32 anos. Ele é um radioisótopo. Já o hidrogênio prótion e o deutério são isótopos estáveis, encontrados na natureza também. Os 3 são encontrados na natureza, na verdade. E uma curiosidade, a gente dá o nome de água pesada à água, H2O, composta por átomos de deutério. E ela é chamada de pesada porque a densidade dela é maior, 1,1 grama por centímetro cúbico, sendo então sua densidade 10% mais elevada do que a água comum, a água com átomos de próton, de hidrogênio comum. Além disso, também existem isótopos do hidrogênio H4, 5, 6 e 7, sintetizados em laboratório. Na natureza, são esses 3. Outro elemento que tem isótopos interessantes é o urânio, de número atômico igual a 92. Ele tem vários isótopos, na verdade. Esses aqui são os principais. O 232, 233, 234, 235, 236 e 238. O isótopo mais encontrado na natureza é o urânio 238, que compõe 99,274% dos átomos. O urânio 235 ocorre em quantidade bem pequena, 0,72%. O urânio 233 e 236 são traços, ocorrem em quantidade muito pequena. E o 234 também em quantidade pequena, 0,005%. Nos quadrinhos estão indicadas as meias-vidas de cada um desses isótopos. Todos são radioativos. Tá? O 232 é sintético, tem uma meia-vida de aproximadamente 70 anos, e os demais têm meias-vidas mais longas.
O que tem a meia-vida mais longa é o 238, que é o mais encontrado na natureza justamente por isso, com a meia-vida de aproximadamente 4,46 bilhão de anos, mais ou menos a idade da Terra. E uma curiosidade interessante também, o urânio 235 ele tem uma propriedade física importante. Ele é um material físsil, ou seja, ele consegue sustentar uma reação de fissão nuclear. E por conta disso, ele encontra aplicações como combustível em reatores nucleares, na fabricação de bombas nucleares e baterias nucleares para satélites. A quantidade dele no urânio em si é bem pequenininha, 0,72%, e a gente vai chamar de urânio enriquecido uma amostra de urânio cuja proporção do urânio 235 foi aumentada usando processos especiais de separação de isótopos, até chegar por volta de 20% de concentração. E aí você tem uma amostra de urânio que pode ser utilizada para essas aplicações que eu citei. E para encerrar, então, algumas curiosidades. 80 elementos químicos possuem isótopos estáveis, de todos os que existem na tabela periódica. O elemento com a maior quantidade de isótopos estáveis é o estânio, tem 10 isótopos estáveis diferentes. Nenhum elemento, curiosamente, tem 9 ou 8 isótopos estáveis. Sempre 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10, como no caso do estânio, mas 9 ou 8 nenhum tem. Alguns isótopos têm uma característica interessante chamada de isomeria, ou seja, possuem mais de uma forma ou estado de energia. Eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número de nêutrons, é o mesmo isótopo, mas o arranjo de prótons e nêutrons é diferente dentro do núcleo, trazendo algumas propriedades distintas, por exemplo, meias-vidas diferentes. O exemplo clássico é o cobalto 60. O cobalto 60, no geral, tem uma meia-vida de 5,27 anos, mas existe um isômero do cobalto 60 que tem uma meia-vida de apenas 10 minutos. O cobalto 60 é empregado em radioterapia, tratamento de câncer, na esterilização de equipamentos médicos, irradiação de alimentos e outros processos industriais. E nós também temos os conceitos de isóbaros e isótonos, dos quais eu vou, na verdade, explorar em um outro vídeo específico sobre esses conceitos e alguns outros conceitos que existem. Mas, basicamente, isóbaros são nuclídeos que têm o mesmo número de massa. Então, o A é igual, mas eles são elementos químicos diferentes, portanto com números diferentes de prótons. E isótonos são nuclídeos que têm o mesmo número de nêutrons. A quantidade de nêutrons é igual, mas o número de prótons é diferente, portanto são também elementos químicos distintos. Bibliografia na tela para você consultar. E é isso aí. Nos próximos vídeos continuamos a explorar mais assuntos interessantes de química, como a distinção entre isóbaros e isótonos e, principalmente, massa atômica. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!